Naofumi foi um herói revolucionário em sua geração. A Atla e o Fou são muito mais importantes do que vocês podem imaginar. O Rei Lixo, surpreendentemente, não foi sempre um lixo e tem um passado por trás disso. Mas o mais curioso, Kizuna tem uma origem bem diferente dos outros personagens de Tate no Yusha. Vamos lá com mais algumas curiosidades e fatos sobre Tate no Yusha que você pode não saber ainda, mas que precisa saber. Hoje eu trouxe algumas coisas bem suculentas que eu gostei bastante de colocar neste vídeo. Assim, eu sei que vocês vão aproveitar bastante e, claro, conhecer mais sobre este mundo maravilhoso. Em primeiro lugar, vocês sabiam que o Naofumi foi o primeiro herói, pelo menos dessa geração que eu saiba, a usar todos os métodos de energização das armas lendárias? Na primeira temporada, nós descobrimos que cada herói lendário, pelo menos os que nós conhecemos, possuem um método de energização das suas armas diferente, ou seja, um método de boosting, uma forma de melhorar suas armas de formas diferentes. E assim, é claro, cada um seguiu seu próprio caminho, meio que discordando dos caminhos dos outros, porque para eles, o caminho deles era o certo. Porém, o Naofumi, que ouviu os métodos deles e tentou fazer o mesmo, conseguiu usar todos os métodos, conseguindo assim deixar sua arma mais forte de várias formas diferentes. E claro, assim ele cresceu mais forte muito rapidamente. Então, basicamente, dessa geração até onde eu sei, ele foi o primeiro a conseguir tal feito, tanto que este é o segredo por trás do seu crescimento incrível e do quanto que ele ficou forte rapidamente. Porém, mais pra frente, ele conseguiria convencer os outros heróis a usarem os métodos dos outros também, e assim os 4 heróis lendários usariam todos os métodos disponíveis para assim ficarem mais fortes. Mas no final, sim, ele foi o primeiro a usar todos eles e isso distinguiu bastante dos outros, fazendo ele ficar bem à frente do resto do grupo. Em segundo lugar, no mundo de Tate no Yusha, embora usem bem pouco e não vejamos sempre, existe magia e existem pessoas que usam magia. Nós vemos às vezes, como por exemplo a Melt na primeira temporada, a Raftalia às vezes, nós vemos de vez em quando, mas não é sempre, porque o foco grande é nas armas e tudo mais. Uma coisa bem curiosa é que o Naofumi simplesmente não tem afinidade com quase nenhuma forma de magia, além da famosa magia de suporte. E isso é claro por causa dele ser o escudeiro, o dono do escudo lendário que não pode atacar de forma alguma e apenas fornecer suporte para seus companheiros. Como é a regra do próprio escudo, ele não pode fazer nada além de usar um escudo e claro dar suporte aos outros. A sua única forma de ataque tem que ser o escudo de uma forma ou de outra. Por causa disso, o Naofumi pode usar tranquilamente magia de suporte e magia de cura, tanto que ele aprendeu elas de forma bem rápida também, conseguindo até mesmo usar magias de nível herói, magias únicas da classe deles, de forma muito fácil e tranquila, porém ainda não pode usar magias ofensivas, afinal ele é o herói do escudo. Em terceiro lugar, eu acho que neste ponto, todos que assistiram o anime já sabem que a Atla e o Fou são da família real de Melromark, certo amigos? Tanto que se eu não me engano, nos últimos episódios da terceira temporada tem eles indo lá pra família real, né? Aí eles conversam com o Rei Lixo, eles conversam com a própria Rainha Mirelia, com a Melt e tudo mais. Se eu não me engano tem isso, se não tem isso realmente tome lelé da cuca. Mas basicamente sim, os dois meio que são partes da família real de Melromark, tanto que foi por isso que o Outcry ficou tão surpreso ao ver eles no castelo. Acontece que o Outcry é basicamente o tio de sangue deles, enquanto Mirelia, que casou com ele, é a sua tia, e a Melt e a Maldi são meio que suas primas também. No caso, a mãe do Fou e da Atla é a irmã mais nova do Outcry e do rei de Falbury, então sim, eles são família. E não apenas eles são parte da família real de Melromark, como também eles são parte da família real de Falbury, já que sua mãe é irmã mais nova do rei de Falbury. Então sim, eles são parte da família real de 2 países diferentes. Mas, mesmo assim, mesmo sendo de uma família poderosa, infelizmente, tudo isso ainda aconteceu com os dois e eles tiveram vidas bem trágicas até o momento. Em quarto lugar, e inclusive falando sobre suas linhagens, talvez
seja por causa delas que o Naofumi soube desde o começo que eles eram diferentes de outras pessoas. Durante a primeira interação, ou pelo menos o primeiro avistamento de Naofumi e Fou, o herói do escudo pôde perceber com apenas um olhar que o Fou era diferente dos outros escravos que estavam ali, que ele tinha mais qualidade que eles, digamos assim. Ou seja, apenas olhando para o Fou, o Naofumi percebeu que ele era diferente, que ele tinha uma linhagem melhor ou era de uma raça superior ou algo do tipo, onde meio que é verdade em ambos os aspectos. Os Hakukou, que são os tigres brancos, são meio que os homens besta mais poderosos, enquanto eles também são de linhagens reais, o que os torna bem especiais dentre os seus pares. Em quinto lugar, Yu Fou também é alguém que, embora seja bem novo, alguém que cresceu muito rápido e, claro, alguém muito sério, principalmente quando o assunto é proteger a sua irmã. O Fou é super protetor com a Atla e sente que ele é o único que realmente pode a proteger do perigo, e assim ele sempre se recusou a confiar em qualquer pessoa por causa disso, embora ele também tenha sabido quando engolir seu orgulho por causa da Atla. Obviamente ele pensava ser o único que poderia proteger, mas ele sabia da situação deles e sabia quando era hora de voltar e dar um tempo. Tanto que é por isso que ele lutou no Coliseu. Tudo isso para a sua irmã, tudo isso para, é claro, ajudar a sua irmã. Em sexto lugar, e você sabe o quanto que o Fou se destacou durante seu tempo no Coliseu, quando muitas pessoas, até mesmo a Malte, tinham olhos para ele. Fou é incrivelmente talentoso e tem um grande potencial, disso nós não temos dúvidas. Esse garoto é um pequeno gênio. E claro, aqueles que perceberam isso quiseram o comprar imediatamente. Tanto que a própria Malte pensou que com ele ela poderia ter ganhado algum dinheiro extra naquele Coliseu, para vocês verem que até mesmo os olhos dessa mulher ele atraiu. Onde, é claro, mais tarde ele seria vendido como escravo, e quem o comprou foi o próprio Naofumi, onde ele salvou os dois irmãos e tudo mais. Em sétimo lugar, e eu já falei sobre isso aqui no passado, e também creio que o anime tenha abordado esse assunto nos últimos tempos também, mas o Outcry, embora seja um lixo, nem sempre foi assim. É sabido muito bem que o Outcry já foi um guerreiro valente e um herói vassalo, claro, um herói vassalo muito poderoso. Ele era alguém que se destacava e fez um nome para si mesmo, conseguindo até mesmo conquistar o coração da rainha Mirelia, onde mais pra frente eles se casariam. Assim, após eles se casarem, juntos eles fariam Meromark prosperar e ele ganharia o título de Rei Sábio, um rei muito bom para o seu povo. Porém, é claro, foi só sua filha Malte ter nascido que ele desandou e ele se tornou o que é atualmente. Um tolo. Em oitavo lugar, e como eu disse anteriormente, o Outcry é parte da família real de Falbury, onde o seu nome de nascença, na verdade, é Lug Lansars Falbury, e ele era o 30º herdeiro legítimo do trono deste país. E inclusive, ele e sua família são descendentes de um ancestral herói da lança, assim como também eles foram os líderes da nação mais poderosa do mundo no passado. Então, de fato, esse cara vem de uma linhagem prestigiosa. Ele não apenas era alguém incrível antes de se tornar o tolo que ele é, mas ele também vem de uma linhagem que poucos podem ter a sorte e o privilégio de nascer em uma. Ele literalmente nasceu com muitas coisas, mas mesmo assim virou isso. Em nono lugar, e a primeira mancha na vida do Outcry, e claro, a primeira coisa que fez ele desandar antes da Malte nascer, foi a morte dos seus pais, nas mãos de homens besta da raça Hakukou, a mesma raça da Atla e Fou, e claro, do pai deles. Onde, inclusive, essa mancha é o motivo pelo qual ele tem um grande ódio por Siltveld, e claro, o herói do escudo, que é adorado como um deus em Siltveld. Afinal, Siltveld é o lar dos homens besta, e os Hakukou são quem basicamente governam o país, e claro, o herói do escudo é como se fosse uma divindade guardiã deles, então por isso ele obviamente tem muita raiva dos dois. Além disso, o fato de Falbury não ter retaliado Siltveld e apenas ter esquecido este incidente fez com que o Outcry desprezasse os dois países, afinal, homens besta mataram a sua família e Falbury não fez nada para o ajudar.
E foi por isso que ele foi para Melromark, que era um país que discriminava os homens besta, um lugar onde ele poderia crescer o seu ressentimento. Embora vejamos que isso não deu nada de bom para ele, já que, bom, ele cresceu o ressentimento e se ferrou por causa disso. Em 10º lugar, porém, embora o Outcray tenha sido muito sábio e inteligente, ele ainda é burro de várias formas, principalmente porque ele deixou a sua primeira mancha contaminar ele. O seu ódio por Siltveld e os homens besta é algo que não deveria ter crescido, junto com o fato da Malt ter nascido, que causou a sua queda. Ele mimou ela e a transformou em alguém arrogante e burra, com tendências cruéis e uma péssima personalidade, que faz o que quer e nunca é punida por nada que acontece. A Malt foi literalmente criada para ser uma vilã e o seu pai simplesmente não fez nada, onde ela mesma transformaria o seu pai em um tolo de várias formas possíveis, usando aquela primeira mancha que cresceu demais. Então basicamente ele causou sua própria queda ao deixar o seu ressentimento crescer e, claro, deixar sua filha usar o ressentimento dele contra ele mesmo. No final, foi ele e a sua filha que encerraram a lenda do Rei Sábio. Em 11º lugar, e agora, todos conhecemos a Kizuna, certo, amigos? A heroína da ferramenta de caça lendária, uma das 4 armas lendárias do mundo da Glass. Então, vocês sabiam que a Kizuna na web novel é uma personagem que nunca chegou a aparecer? Ela é meio que uma personagem deixada de lado ou excluída pelo autor. Ela não chegou a aparecer durante a web novel. Durante a web, temos algumas dicas de que ela existe naquele mundo, de ações que ela possa ter feito e tudo mais, mas nunca foi mencionado o nome dela e ela nunca apareceu no plot principal da história. Basicamente, ela é uma personagem exclusiva da light novel, porque a web novel não a usou. Ele flertou que ela possa existir, mas nunca a usou. Em 12º lugar, e vocês sabiam que tanto a Kizuna quanto a Glass, aqui em Tate no Yusha, são personagens vindos de outra obra? Basicamente, o Aneko Yuzaki, que é o criador de Tate no Yusha, possui uma outra obra que ele também escreve, e ela seria o Dimension Wave, que é uma obra que, pelo menos eu creio com base no que eu vi, que compartilha o universo de Tate no Yusha. Essa obra se passa em torno de um VR MMORPG, onde a protagonista está jogando esse jogo, mesmo que nunca tenha jogado um RPG antes, onde o propósito desse jogo é você se tornar mais forte enquanto luta contra ondas da calamidade que querem destruir o mundo. E essa configuração é bem semelhante com as dos heróis, certo, amigos? Basicamente, o Ren, o Itsuki e o Motoyasu estavam jogando um jogo com essas mesmas configurações antes de morrerem e irem para este mundo, descobrindo que aquele jogo era meio que uma cópia deste mundo. Basicamente, tanto a Kizuna quanto a Glass são personagens dessa outra obra que estão jogando esse jogo e lutando contra as ondas da calamidade dentro do jogo, mas que também estão dentro de Tate no Yusha. Em 13º lugar, e outros personagens, além da Kizuna e da Glass que também estão nessa obra chamada Dimension Wave, são o Lark, a Therese, o Ethnobald, a Romina e o Autorize. Então sim, um monte de personagens foram reciclados para essa obra. Obra, é claro, pelo menos pelo que eu vi e creio que sejam universos compartilhados. Obviamente, não são os mesmos personagens. Tipo, eles têm basicamente o mesmo design e as mesmas armas, mas eles em si não são as mesmas pessoas. São pessoas diferentes. Mas ainda assim, é claro que é uma baita referência, porque, querendo ou não, mesmo que eles sejam um pouco diferentes no modo de pensar e agir, basicamente são os mesmos personagens. Agora, eu não sei dizer se eles são versões alternativas de outras dimensões, se é um universo paralelo, ou talvez o que é uma linha do tempo alternativa. Eu não sei dizer qual das opções isso é verdade, mas de fato são personagens que estão em 2 obras ao mesmo tempo e 2 obras do mesmo autor. Em 14º lugar, onde inclusive, e ainda falando no Dimension Wave, existem referências a ele dentro de Tate no Yusha, sabiam disso? Além dos personagens que estão dentro do Dimension Wave e também em Tate no Yusha, Dimension Wave é o nome do jogo que o Itsuki estava jogando antes de ser reencarnado neste mundo. Se vocês irem lá pro passado, pro comecinho da obra, o Itsuki menciona que o nome do jogo que ele jogava era Dimension Wave. Além disso, o jogo que a Kizuna estava jogando antes de ir para o mundo da Glass era Dimension Wave
2. Então basicamente o Itsuki jogou 1, a Kizuna jogou 2 e ambos foram para este outro mundo. E claro, isso é uma baita referência e um easter egg a outra novel, Dimension Wave. Então meio que já dá pra ver claramente, certo? Que o autor gosta bastante de flertar e claro, misturar suas obras, fazendo referências, easter eggs e tudo mais. E agora por último, mas não menos importante, em 15º lugar, e embora a Kizuna também tenha coisas e começos bem parecidos com os outros heróis, como estar jogando um jogo em um Japão alternativo antes de ir pra lá, ela surpreendentemente acabou se desviando do caminho deles, e claro, ainda bem. Quando a Kizuna acordou neste mundo, ela achou estar em um jogo assim como os outros. Pra ela isso não era uma outra dimensão, e sim um jogo, onde ela achou que aquelas introduções, o castelo e tudo mais, eram basicamente o tutorial. Porém, quanto mais tempo ela passava neste mundo, mais incidentes aconteciam, e mais ela percebia que na verdade isso não é um jogo, ela acabou caindo na real e percebendo que era outra realidade. E foi assim que ela não se tornou igual aos outros heróis que são todos iludidos e claro, bem idiotas. Ela caiu na real. Ela pode ter começado igualzinho a eles, mas no final ela ainda acordou pra vida e percebeu que na verdade isso de fato é outro mundo. E assim ela acabou se adaptando a isso. Mas bem, por hoje é só, amigos, e eu espero que tenham gostado. Se eu errei alguma coisa ou se você tem algo a adicionar em cima do que eu já falei aqui, comenta aqui nos comentários para compartilhar com todo mundo e começar uma discussão bem legal. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem o meu conteúdo. Claro, se puder também, se inscreva aqui no canal para me apoiar e claro, ficar por dentro dos próximos vídeos. Eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui.